Olá, pupilos e pupilas. Estamos aqui em mais um podcast com os nossos convidados queridos, Cariane e Júlio, do Minha Irmã Já Quero. E hoje nós vamos contar tudo que vocês querem saber sobre essa marca de sucesso. Então, gente, tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo bem. Eu queria saber como é que foi que essa ideia brilhante começou. Como foi, primeiramente, que vocês se conheceram? Júlio, pode falar? Pode. Eu sou originalmente da área de tecnologia, né? Da área de TI, né? É mesmo? Mas engenheiro hoje formado, eu sou engenheiro de formação, mas originalmente Engenheiro civil. engenheiro eletricista. Eletricista, sim. Engenheiro de segurança, trabalho também. E aí, Interessante. ainda aluno de UFMA, né? E precisava, já oriundo do Cefet, eu sou da área de tecnologia, fiz informática no Cefet, e nesse período aí, o UFMA precisava fazer alguns serviços, né, algumas consultorias, para custear despesas de UFMA, de Sim. transporte, de ônibus, de busão, aquela coisa toda. E uma das empresas que eu fui prestar consultoria, uma amiga minha de Cefet era gerente lá. E lá eu conheci Cariane. Cariane era lá do RH, Cariane era Do gestora. Cefet. Não, do RH de uma dessas empresas, uma que, dessas empresas que eu prestava sim. consultoria, né? Pode falar o nome da empresa? Fica à vontade, a gente tá batendo papo aqui. Eu acho que era a MASP, né? MASP, uma empresa de asseio e conservação. E lá eu conheci Cariane, né? E aí a gente pegava muito busão. Cariane morava na cidade operária. Sim. Eu sou de um bairro maravilhoso chamado Tibiri, na zona rural. Meu bairro, Rapaz, meu era bairro que é pra ser da- mesmo, viu? meu bairro, minha terra natal, maravilhoso, Tibiri, na zona rural. E aí a gente ia pra casa, Cariane, nesse tempo tinha os terminais ali, meu terminal não era o terminal da cidade operária, era outro terminal, mas eu acompanhava a Cariane até no terminal da cidade operária, e aí a gente ia falando sobre novela, resumo de novela. E Passando aí, coisas aleatórias. começou, né, esse namoro, né, em 2003, isso foi em 2003, e em 2005... acho que com 8 meses, 9 meses, Cariane engravida já, de João, nosso filho. Ai, A gente tem um Foi filho rápido. chamado João Vitor, que hoje tem 19 anos, né? Inclusive, acabou de passar no vestibular para direito aí da UEMA. Filho maravilhoso. Ai, gente, que legal. E aí a gente começa a namorar, né? E aí João Vitor nasce. E aí a gente começa, eu nessa empreitada de estudante, né? Fazia a UFMA. E nesse mesmo período também estava estudando para concurso. Cariane grávida já, né? E eu estudando para concurso. Foi quando eu passei no Tribunal de Justiça. Eu sou técnico judiciário na área de tecnologia do Tribunal de Justiça. E aí foi que a gente casou e começamos lá nossos primeiros passos. Cariane, nessa mesma época, ela entra na faculdade para fazer contabilidade. E vou deixar ela falar um pouco, né? Porque senão eu vou falar. Eu quero saber quem foi que percebeu que a coisa tava mudando de rumo aí nessa conversa de vocês aí, de negócio de novela, de ônibus, como é que foi? Na verdade, a gente se beijou sem querer. Hã? Sim, a gente se beijou sem querer em uma desses trajetos, né? E só que a gente ficou com vergonha. A gente tava andando e meio que virou assim o rosto, né? E tava muito próximo e a gente acabou se beijando, mas a gente ficou com muita vergonha. E acredito que foi a partir daí que a gente descobriu que a gente tava apaixonado um pelo outro, mas a gente também não sabia. Não sabia. Gente, que legal, que história, né? Assim, Olha como é que as coisas acontecem, né? E aí, eu queria saber quando tudo começou, Minha Irmã Já Quero. Então, vocês se conhecem há quanto tempo já? Algo há 20 20 anos. 20 anos? 23. 17. Vai cortar essa parte? Vai. Mas é só pra gente ter uma ideia. Assim, A gente já perdeu as contas. É por aí, né? Uns 19, 21 anos. 21 anos. Ah, então pronto. E aí eu quero saber quando foi que começou a ideia do empreender juntos? Quando foi que começou essa questão da empresa em si? Não, empreender já estava muito no nosso sangue. Porque até isso é Não, importante. eu quero falar sobre como que de fato começou. Bora né? lá. E aí é importante, Karen, só interrompendo, é importante falar que Minha Irmã Já Quero, no caso, Minha Irmã Já Quero aqui, Minha Irmã Já Quero salões de beleza. Sim. Né? Porque existem outras marcas, Minha Irmã Já Quero, existe uma marca de roupa, Sim. chamada Minha Irmã Já Quero, vou dar esse devido crédito, que é uma marca registrada de confecções, uma marca de Teresina. Outro segmento. Outro segmento. E a outra marca registrada, porque Minha Irmã Já Quero, para salões de beleza, para área de beleza, é registrado no NPI para nós, entendeu?
Certo. Importante isso. Desse devido crédito. Né, quando a gente se conheceu, Júlio sempre foi muito CDF, né? Ele sempre estava todo o tempo focado em estudar. E ele tinha muito essa visão de que ele queria ser concursado, né? Na época, ele até me arrastou para cursinho junto com ele, mas eu tinha uma crença de que, não, essa coisa de concurso é cartas marcadas, isso não dá certo, né? Tinha muito esse estigma que rondava sobre os concursos. Mas ele era muito focado, muito determinado, tanto é que ele passou no concurso do Tribunal de Justiça e eu continuei na iniciativa privada, trabalhando. E durante vários anos, né, na iniciativa privada, e ele sempre ali no meu ouvido, dizendo que eu tinha que largar tudo, estudar para concurso, largar tudo e estudar para concurso, e eu sempre dizendo, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Até que um belo dia ele me convenceu, na verdade ele me colocou contra a parede, porque ele tinha uma vida um pouco mais tranquila e eu não, porque eu trabalhava como gestora de RH, né, e era tudo junto, departamento pessoal, RH, então esse setor dentro das empresas é um setor muito frenético. Sim. Então demanda muito do profissional que tá lá dentro. Então assim, eu não conseguia ir pra festinha do Dia das Mães, do meu filho, não conseguia levar numa consulta, tudo quem ia era ele. E teve um determinado dia que ele falou assim, olha, ou você passa num concurso, larga tudo, senta pra estudar e passa num concurso, ou a gente vai se separar. E aí Te mato. Sim. E aí eu chorando, fui lá e me desliguei e comecei a estudar pra concurso. Passei 2 anos me dedicando, estudando para concurso. Passei num concurso, né? Eu trabalhava no hospital universitário, concursada, já estava lá há mais ou menos 7 anos, quando a gente decidiu comprar um apartamento. Financiar, fazendo todo aquele planejamento, né? Aquela coisa muito detalhada, com aquele esforço. A gente concursada, a gente conseguia, às vezes, viajar 1 vez, 2 vezes por ano, né? Com toda aquela programação. E aí, quando a gente decidiu comprar um apartamento, a gente cancelou as viagens. E naquele sonho, aquela coisa massa, vencemos na vida, estamos comprando aqui um apartamento massa. Só que quando a gente se mudou para dentro desse apartamento, a gente conheceu vários empreendedores. Várias pessoas que conseguiam, né, gerar dinheiro com empreendedorismo. E eu fiquei assim, me perguntando, não, eu preciso fazer isso também. E pasme, várias pessoas falavam assim, não, eu comprei um apartamento à vista. E quando eu chegava em casa, eu falava assim, cara, como assim? Eu tô aqui cheia de dívida até, eu acho que as minhas próximas 5 gerações. Não, a gente vai ter que empreender. Não, cara, tu é massa, tu sabe administrar o dinheiro massa, tu é muito bom com os números e tal. Não, a gente tem que pensar em alguma coisa. E aí eu comecei com aquela coisa no ouvido dele. E aí eu dizia assim, bora abrir uma hamburgueria. Aí ele, rapaz, tu não sabe fazer hambúrguer, tu não sabe... Não, né? Porque pra convencê-lo de algo, eu preciso me trazer os resultados, como é que vai ser, o que isso significa. É uma defesa, né, amiga? Exatamente. É uma defesa de alta qualidade. E aí eu vim trazendo vários negócios pra ele, né? E aí teve um determinado dia, né, eu sempre gostei muito de salão de beleza, de fazer as unhas, fazer cabelo, e eu sempre chegava reclamando, eu tinha algumas dores de salões de beleza, e eu falava assim, olha, quando eu tiver um salão, o meu salão vai ser sucesso, porque não vai ter isso, vai acontecer isso, e resolvendo as dores que eu sentia. E aí, tanto é que hoje... eu tenho uma amiga que trabalha comigo no salão, ela é gerente de uma das unidades, que ela trabalhava comigo no hospital. E eu falava, o nome dela é Eline. Eline, vamos fazer um curso de cabeleireiro no Senac. Ela, minha irmã, quem vai fazer curso de cabeleireiro pra quê? Eu disse, amiga, onde a gente vai montar um salão? Aí ela, meu Deus, que ideia é essa? Que doidice é essa? Aí eu disse, não, eu vou convencer Júlio a abrir um salão. E aí começou bem aí, porque aí eu fiz um estudo, eu fiz uma pesquisa, fui pra internet, peguei tudo, quantos % a área de beleza cresce, que é um segmento que ele nunca entra em crise. E aí eu me cerquei de todos os dados e apresentei pra ele.
Eu falei assim, olha, a gente vai empreender na área da beleza. E a gente vai abrir uma esmalteria. Rapaz, não sei o que, não. Eu disse, olha, segmento de beleza e tal, não sei. Aí eu trouxe o meu artigo, eu trouxe a minha defesa. Só que aí TCC, plantou essa sementinha, né? Aham. Será que isso dá dinheiro mesmo e tal? E aí, né, onde a gente mora, tem esses empreendedores, e uma das nossas vizinhas tinha uma esmalteria no shopping da ilha. A gente mora ali do lado, ali perto. Tinha ali uma esmalteria no shopping da ilha. E ela queria passar a esmalteria, porque eles também têm farmácia, eles tinham outros negócios. E ela não estava conseguindo administrar. Aí eu fiz as contas assim, eu falei, tu paga quanto de aluguel? A gente sabe que aluguel em shopping é caro, né? Então, e aí ela falou, pago tanto. Aí eu falei, não faz sentido. Mas eu falei, mas tu faz o quê? Tu faz só unha lá? Essas unhas, isso bate essas contas. Ela, não. Aí eu comecei a fazer as contas. Falei, parece que faz um pouco de sentido. E aí eu comecei também a pesquisar, cara, falando, eu comecei a pesquisar e eu fiz umas 2 consultorias, fiz umas 2 análises de franquias, né? Algumas análises de franquia, o cara com a franquia, mostrando como é que funcionava, mostrei pra Cariane, como é que seria, o cara mostrando e tal, e aí foi alimentando. E eu sempre compartilhava isso com meus colegas lá de TJ, né? E eu compartilhava. Rapaz, se a gente montasse se eu montasse mais esmalteria, o que vocês acham? Esse nome não... O que vocês montassem mais esmalteria? O que vocês acham? Ele, rapaz, não sei. Talvez dê certo, mas tu sabe que é difícil mão de obra, não sei. Eu falei, tal. E aí eu falo pra Cariane, o que é que tu acha? A gente tenta. Eu não lembro se o nome nasceu antes de a gente alugar. Não. Nasceu depois. A gente já tava reformando já. Aí o que acontece? Aí a gente tá... O cenário é... Não, a gente não tinha um centavo. Não, o cenário a gente não tinha e aí dinheiro pra fazer isso. Isso é mais engraçado. O cenário é... Nós estamos em abril de 2020. Se vocês lembraram, o que estava acontecendo em 2020? Sim. Em abril de 2020. A gente estava acabando... Tinha acabado de abrir, começado a abrir os negócios. Tinha acabado de vir de lockdown em março. E os negócios estavam começando a abrir aos poucos. Então, a cidade era um deserto de vários pontos para alugar. Vários pontos. E aí, nesse tempo, o tempo era ocioso, né? Pra gente matutando coisa. E aí, eu e Cariane, funcionários públicos, em casa, recebendo lá, tudinho, e imaginando. Aí, esses meus colegas, a maioria mora no Quatrack, né? A maioria não mora no Quatrack. Ele, rapaz, o que é que tu acha? Tu já pensou no Quatrack? Eu falei, Quatrack, não. Não, eu não sou de Quatrack, não. Eu queria abrir aqui pelo Beckmão, onde a gente mora ali perto, né? Não. Aí, um dia, a gente assim, cara, vamos no Quatrack, vamos visitar. E a gente viu vários pontos. A gente viu alguns pontos. Não, e antes, coincidentemente, eu tava conversando com uma menina no elevador e ela tava falando que ela tava estudando sobre uma franquia de estética, que ela tava comprando uma franquia de estética. E que a franquia, a matriz, tinha mandado um estudo pra ela dos bairros que ela deveria escolher pra abrir a franquia dela. E uma foi Aririzal e Quatrack. Deu esses 2 lugares pra ela. E ela me falou no elevador. E quando eu fui pra conversar com o Júlio, e aí Júlio já trouxe também a ideia dos amigos dele, né? E a gente, cara, então... É muitos sinais. É muitos sinais. E aí a gente pega o carro e dá uma volta no Quatrack. A gente encontrou um ponto, numa avenida, mas a gente não... Não, amanhã eu volto com mais calma. É o estudo de viabilidade. E aí eu tô passando aqui no Quatrack, eu vejo um ponto pra alugar, onde é a nossa primeira unidade. Eu ligo pro número do ponto, do rapaz, e aí, sabe como é vendedor, né? Né? Uhum. Ah, não, esse ponto... o rapaz que quer alugar, ele vai vir amanhã pra fechar. Eu falei, mas esse ponto custa tanto. Ele falou tanto. Aí eu fiz aqui as contas, né? Pessoa de conta, né? Não, primeiro, era um ponto grande. Demais demais pro que eu imaginava. Entendi. Demais pro que eu imaginava, né? Porque a gente não sabia, mas Deus já sabia de tudo, né? E aí, cara, ele não sabe ainda. Eu ligo pro meu gerente do banco, né? Ligo pro meu gerente do banco, falo, cara, eu tô pensando aqui um negócio. Qual a linha de crédito que eu tenho aí? Eu tenho quanto aí? Ele, eu vou fazer aqui uma simulação. Aí, se eu fizer a simulação, eu já posso depositar? Porque tu sabe que gerente de banco quer bater meta, né? Sim, tá no final do mês, o cara quer bater a meta dele. Aí, eu não sei se ele fez proposital. Só sei que eu só recebi a mensagem no celular. Ele fez o comando lá. Jura? E liberou. E caiu na conta. Um valor lá X, que dava pra começar o negócio. E aí, eu ligo na mesma hora, isso era mais 4 horas da tarde. Mais 4h30, eu ligo pro corretor. O corretor disse assim, olha, eu tô aqui no Quatrack. Ele me mostra o ponto. Aí eu falo assim, gente, cara, assina. Eu falei assim, se eu pode preparar a documentação que eu vou fazer. Quando eu chego em casa, eu falo pra Karen, cara, já aluguei. Ah, ela, lindo. tu alugou como? Cara, eu aluguei lá no Quatrack, não era no Quatrack que a gente ia abrir?
Mas daquele... Porque a gente já tinha visto Não, uns pontos e era antes, né? tipo assim, ó. Na minha cabeça, eu queria alugar um ponto, tipo, de R$ 500. Negócio assim. Um ponto pra abrir, né? Uma esmalteria. Ele me chega lá em casa. E com, tipo assim, um ponto de tamanho X por R$ 500. Era o que tinha na minha cabeça. Ele me chega lá em casa com um contrato assinado de um ponto 4 vezes X de um aluguel de R$ 3.000. Com o contrato assinado. Eu... Meu Deus, homem, tu é louco, a gente vai fazer isso como? Aí ele, cara, a gente vai fazer. Porque assim, E- como ela falou, eu demoro pra comprar ideia, mas quando eu compro, Quando compra é pra executar e Exatamente. pra fazer, romper e dar certo. Que lindo essa E aí a história. gente começa, aí foi na hora que a gente deu, a gente sem saber nada, já tá com dinheiro na conta, e aí a gente começou, cara, vamos contratar uma empresa pra construir, vamos contratar uma arquiteta. E aí foi que apareceu a nossa arquiteta, por indicação de um amigo lá do nosso do condomínio condomínio que tava também, reformando. que era construtor, ele Uhum. indica essa arquiteta, e aí quando essa arquiteta senta Cariane, elas decidem o nome, não sei que momento que veio o nome na cabeça delas. Não, Como ela, foi? ela desenhou todo a gente fez, né, ali Sim. o brand, né, Sim. trouxe o que eu queria pra ela, o briefing. E nada de decidir o nome e a coisa se Crescendo, formando. formando. E aí, desesperada, qual vai ser esse nome, qual vai ser esse nome. Na época, era uma frase que eu usava muito, né? Eu, como uma boa influente que sou, sempre fui a pessoa da palhaçada, né? Sempre puxei palhaçada, sempre, né? Gosto muito desses ambientes informais. E eu sempre falava isso. Minha irmã já quero, minha irmã já quero. Quando eu dizia, vamos lanchar, vamos almoçar fora, minha irmã já quero. Vamos no salão, minha irmã já quero. E aí, um belo dia, eu não tinha nome. Eu disse, cara, o nome vai ser minha irmã já quero. Só que eu falei na brincadeira. Falei sabe, tirando onda. Sim. E a minha amiga falou, esse nome é massa. Eu falei assim, será? Ela falou assim, cara, esse nome é massa, esse nome vai colar, esse nome é sugestivo, e não sei o quê. E aí eu comecei a dizer pra todo mundo que o nome era Minha Irmã Já Quero, meio que pra testar pra ver como é que as pessoas iam reagir. Eu faço muito isso. Aí Júlio já amou, cara, esse nome é massa. E aí levou pros amigos dele do tribunal, e aí todo mundo já amou, todo mundo já disse que, cara, esse não vai colar, esse nome não sei o quê. E aí pronto, aí já ficou. Mas foi de um teste. Tu vê assim, que a gente tem muito, cara, a gente gosta muito de sonhar, a gente sempre foi muito sonhador, e a gente gosta muito de compartilhar. Porque eu sei que as pessoas dizem, né, meus mentores dizem que quando você tem um sonho, um projeto... Não pode falar pra ninguém. Não pode falar pra ninguém que fique com você, porque tal. Mas... E a gente sempre teve muito isso, de ter um sonho, de ter um projeto e expandir, compartilhar ali com as pessoas que estão ali. Pessoas, porque realmente, no começo, todo sonho, são todo projeto, né, que a gente precisa. Todo projeto, a gente sabe que tem muita gente que fala assim, rapaz, tu vai abrir um salão? Que loucura é essa? Tu entende de computador, tu entende de energia, a tua mulher é contadora, trabalha, como é que vocês vão largar tudo pra abrir um salão, pra abrir um... E aí nasce Minha Irmã Já Quero Esmalteria, o nome Minha Irmã Já Quero Esmalteria, a gente já tinha um projeto, né, que nasce nessas... Sim. Aí Karen vai falar um pouco mais sobre a história da Casa de Boneca. Só que na concepção do projeto, e aí que entra esse nosso diferencial. A gente já começa a fazer laboratório. Começa a fazer laboratório de que sentido? Cara, vamos começar a visitar salão. Porque eu não sei como é que é isso, eu não entendo disso aí. E aí a gente começa a visitar salão. O cara começa a me levar pros salões. Não, vamos pro salão, vamos lá pro salão do Quatrac. Vamos lá no salão do Quatrac. A gente vai no salão do Quatrac, que até então era o maior salão lá do Quatrac. E não era nem pra marocar o salão dos outros, era pra saber como de fato funcionava. Como é que funcionava? A gente e aí não sabia. eu lembro que eu entrei nesse salão. Eu fiz isso. Não é, eu peguei, quando eu fui mexer com o laboratório, eu acho que eu peguei assim umas 10 requisições de exame pra poder... Não, mas falando sério, foi uma coisa que eu queria saber como é que funcionava isso. E aí, Dani, eu lembro como se fosse hoje. A gente foi num salão, eu vou até falar o nome da salão, vou dar o crédito desse salão, né? Diz aí. Que é a Oficina das Unhas, né? Das unhas. Era a Oficina das Unhas. Que é aquele que fica perto da minha irmã, Oficina das Unhas, né? Não, Espaço Unhas. Espaço Unhas. Que era um salão que fica do lado de uma das nossas unidades chamado Concept. Eu até conheço, inclusive, uma das sócias. Uma das sócias de hoje, ela, inclusive minha amiga, a gente troca ideias, inclusive. E aí eu entrei lá nesse salão, né? E aí eu lembro pra Karen, quando eu entrei lá, e eu olhei pra Cariane, e eu lembro que eu fiz um comentário com ela no carro, né? Porque a gente tem muito essa cultura de não merecimento, né? Sim. E aí uma coisa que a gente vai falar no decorrer, e aí eu lembro pra Karen falar assim, Karen, cara, a gente nunca vai ter um salão desse, cara.
Porque eu lembro que eu contei quantas cadeiras ele tinha de atendimento. Eu me lembro que ele tinha 7 cadeiras de atendimento. Então, na minha cabeça, ele atende 7 pessoas ao mesmo tempo. Como é que é isso? Porque a concepção que eu tinha de salão de beleza era aquela manicure que ela na casa fazia as unhas de mamãe, que fazia a unha de Cariane. E aí, como é que vai atender 7 pessoas ao mesmo tempo? Com uma estrutura, né? Em cada cadeira daquela. E aí eu olhava a estrutura do cara, eu ia a estrutura assim, cara, e aí com uma menina lá com um papelzinho, anotando o nome da pessoa, uma recepção. E eu falei, ainda tem uma recepcionista? Como é que é isso? E aí aquilo me impactou. Me impactou porque eu fiquei assim, achei que era algo muito distante. Mas no projeto, quando a gente começa a conceber o projeto, a gente olha o projeto, quando minha arquiteta Carol, né? Sim, Carol pode falar entrega. Fale da parceira, por favor. A Carol entrega o projeto. Quando eu olhei o projeto, eu falei, massa. E como é que executa? Porque assim, a gente a gente não sabia nada. Onde é que eu compro os móveis? Onde é que eu vou comprar? E aí tu compra errado, dimensiona errado, eu saio pescando. Como eu sou dessa área de tecnologia, nessa área de TI, e aí eu falei, não, a gente tem que ter um software para gerenciar esse negócio. Não pode ter um negócio cega que a gente não vai datar. E a gente adquire uma ferramenta, que inclusive é parceira nossa, que é o AVEC. Inclusive nós somos uns salões referências do AVEC, que é a maior plataforma de salão de beleza do Brasil. Nós somos referência de AVEC, a gente tá ali, tudo que é de novidade no AVEC, nós somos salão modelo, salão teste, né? E, inclusive, essa última feira agora, a gente sentou lá com os diretores da AVEC, um negócio massa, pra ver o nível que a gente chegou, né? Já tô lá na frente, mas a gente rodamos muito. E aí a gente começa a implementar esse AVEC lá, e aí no dia 3, o salão já pronto, a gente conseguiu um pessoal bom de engenharia pra montar o salão, a gente conseguiu uma equipe, agregou muita gente legal no sonho, e aí um salão, nasce um salão com 32 metros quadrados, com 4 posições de atendimento de manicure, 2 de cabelo, 2 de alongamento de unha, né? Que até então eu não sabia que esse negócio de unha alongava. E tá pronto o projeto, mas não tem profissional. Tá pronto o salão. E aí foi que a gente pegou o primeiro baque. E os profissionais? Como é que vai contratar? Como é que alguém vai vir? Porque salão de beleza, área de beleza é sazonal. Então tu tá a gente tá abrindo em outubro, que é o segundo semestre, é onde os salões estão mais bombados e a equipe está muito formada. Então, o profissional de beleza, ele não troca de salão nessa época. Hoje a gente sabe, mas na época a gente não tinha uma ideia. Então, assim, inaugurar um espaço de beleza nessa época, depois de julho, agosto, pro negócio não é interessante. Porque quem que vai sair do seu salão pra tá um sonho teu? Claro. E era um salão novo. Então, primeiro, já tem uma super resistência dos profissionais, porque uma empresa nova, um salão novo, não tem cliente, né? Então, o que mais atrai os profissionais da área da beleza é a possibilidade de ter muitos clientes. Então, foi todo um esforço para fazer as pessoas acreditarem no sonho que a gente tinha. Sim, sim. Né? Então, foi um desafio muito grande. E lá no começo a gente tinha 6 profissionais. E a gente, eu vou falar aqui sobre esses profissionais que eu acho importante. Desses profissionais, eu tenho 2 que estão comigo até hoje. Tenho 2 desses profissionais desde o início. Desses 6, mas desses 6 abriu com 6. Depois eu descobri que uma manicure nem era manicure, que ela nem sabia, que ela passou 3 horas fazendo uma unha e descobriu depois que ela não era manicure. Enfim, aí eu trago, a gente começou com uma depiladora, já começou com manicure, cabelo e depilação, né? E aí eu trago uma alongadora, que era conhecida de uma amiga minha, que também é a Daniela, uma amiga minha chamada Daniela, que tinha uma amiga que o nome dela é Fran, né? E ela traz essa amiga dela que tinha vindo do Rio, já tinha depilado, tinha vindo voltada pra São Luís, que era muito boa com depilação, porque a gente montou 2 caminhos de depilação, a gente traz Fran pra ver. E aí, Fran... Tá vendo como é que é as coisas, né? 32 metros quadrados, aquilo que parecia muito enorme pra ela, já foi sendo preenchido, já foi ficando pequeno. Sim. Aí eu trago Fran nesse dia que Fran conhece a gente, e hoje se eu falar pra Fran disse que no dia que conhece a gente, ela sentiu uma energia. Ela disse, cara, esses daí não entendi nada de salão, meu Deus, mas eu gostei desses 2, eu gostei desses pequenos, porque ele não entende. E aí Fran, eu me lembro assim, Fran vem pra trabalhar com a gente, Fran me dando a consultoria, porque os profissionais que me diziam o que tinha que fazer, porque eu não sabia de nada, o profissional que me dizia qual era a comissão, o profissional que me dizia o que eu tinha que comprar, o profissional que dizia como é que eu tinha que fazer, porque a gente não sabia fazer, porque isso não era assinado. Aí eu digo, Fran, tu ganhava quanto? Tu ganha quanto lá hoje onde tu tá? Ela tava no salão, ela disse, Júlio, eu ganho acho que R$1.200. Aí eu fiquei assim, meu Deus, R$1.200, como é que eu vou dar R$1.200 pra essa menina? Como é que essa menina vai ganhar R$1.200 fazendo... Mais do que eu. Não tem como, R$1.200 é muito dinheiro. Isso há 5 anos atrás, né?
Aí eu digo, Fran, vem pra cá. Eu não sei se tu vai ganhar isso que tu ganha. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou conseguir te pagar pelo menos R$1.000. O que tu não conseguir tirar de comissão, eu acrescento do meu salário. Eu tiro do meu salário Sim. e fiz isso 6 meses. Então aconteceram as parcerias dos profissionais que vocês estavam levando pra dentro do negócio, né? Sim. Trouxe uma outra profissional chamada Brenda. Brenda veio pra ser manicure e também pra ser design de sobrancelha. E Brenda tá até hoje com a gente, né? E elas vêm essas 2 profissionais, mais outras 4. E aí a gente começa a entrar pra dentro do negócio. E outra, nós dois, nesse tempo, nós éramos 2 funcionários públicos, eu, funcionário do TJ. Ah, entendi. Vocês não acabaram que não abandonaram as carreiras para poder E aí começou a abrir o óbvio. comércio, em outubro o comércio tá em plenitude, tá tudo aberto, a gente volta para as atividades, né? Eu no tribunal, quero ir no hospital, né? Os meninos, a gente tem 2 filhos, né? A gente tem João e Juliana, com todas as necessidades dele, e a gente começa a se deparar com todas as situações de salão que ninguém avisou pra gente. Sim, e vale ressaltar que eu costumo muito, muito dizer que um dos sucessos da Minha Irmã Já Quero foi o fato de tanto eu quanto o Júlio ser servidor público e a gente não depender do dinheiro da empresa. Claro, aí né? Deu pra fazer o... Isso, porque a pressão emocional de quem abre uma empresa e precisa dali tirar o valor dos seus custos fixos é muito pesado. Normalmente empreender é selva. Sim. Você dorme com dinheiro ou você acorda sem. Sim. A realidade no início, principalmente, é assim. E sem dúvida. Isso foi muito importante, assim, porque fez a gente dormir. Isso. Sim, e ter tempo para pensar. Falar nisso, eu queria saber sobre o layout dessa concepção de casinha de boneca, porque a gente chegava, né, no ambiente e tinha essa sensação. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão. Uma das coisas que eu falei para a arquiteta quando a gente sentou para conversar foi exatamente isso. Que eu falei, eu quero que seja como se fosse uma casinha de boneca, onde as pessoas entrasse e se sentisse uma boneca. As mulheres, né, se sentisse uma boneca que ia ser cuidada. E foi por esse meu pedido que ela desenhou tudo rosa, com amarelo, né, e aí a gente já estava muito em alta o ambientes instagramáveis, e aí eu queria linkar isso, né, fazer com que isso fosse um ponto de atração para clientes. Entendi. Né, eu quero ir para lá, porque lá é legal de tirar foto, lá é um ambiente, né, que eu vou lá e eu vou postar, isso E querendo ou não, a casinha de boneca, ela cria a ideia de familiaridade, ela resgata aquela, né, brincadeira de casinha, Foi boa a sacada. Assim como o nome Minha Irmã Já Quero, também esse ambiente, né, que ele é convidativo, ele familiariza, né, ele deixa a pessoa se sentir mais à vontade. Júlio, por que foi o Quatrack o foco de vocês? O que te deu assim, mas eu vou escolher o Quatrack, por quê? A gente fala e vocês estão só no Quatrack hoje em dia, né? Sim, ainda estão, né? Sim, ainda estamos. Nossas unidades são 4 unidades de atendimento hoje no Quatrack. No Quatrack. Né? Então, o Quatrack saiu como, no começo, como tudo aconteceu mesmo, já que era muito por acaso, né, com esses meus amigos de TJ que eu tenho muito intuitivo, ele já falava assim, cara, por que tu não abre no Quatrack? O Quatrack é um bairro legal. E aí que eu fui parar para estudar um pouco o Quatrack. Teve esse feedback de Cariane lá, da colega dela, que já tinha falado, mas mesmo assim, a gente viu no Quatrack essa possibilidade. Naquele momento que a gente estava sendo a pandemia, a possibilidade de pontos, e também, de forma intuitiva mesmo, percebeu, cara, eu tenho vários players de São Luís aqui, tem vários players, eu tenho o Matheus, eu tenho o Drogazil, eu tenho muitos grandes negócios aqui, e esses caras já fizeram a viabilidade do negócio. Então eles não vinham para cá por acaso. Então isso tudo foi nos agregando. Só que hoje, claro, hoje a gente já consegue ver o Quatrack como uma potência, porque hoje, desse tempo decorrido que a gente está operando, hoje o Quatrack é um bairro, um dos bairros, ou se não um bairro de maior empreendedores aqui de São Luís, né? E um outro sentimento que eu tinha, eu sou noveleira de carteirinha, né? E eu me lembro da novela da Carminha, sabe aquela novela Avenida Brasil? E eu me lembro que ela construiu um palácio em um bairro popular. Então, o que é que ela falava? Que ela queria ser grande no meio dos pequenos. E ela tinha um salão, né? Isso, ela tinha um salão com sociedade, com amiga, né?
E quando a gente decidiu, né, montar no Quatrac, a gente também fez uma análise do porte dos salões que tinha lá. Então, com o dinheiro que a gente tinha, a gente ia conseguir fazer uma empresa grande, né? Grande, nova, e tão grande quanto as outras que já estavam lá estabelecidas, que o dinheiro que a gente tinha não daria pra gente fazer isso e gerar um impacto na Coama, na Holandeses. Entendi. Não dava. Então, foi sábia a escolha. O público lá o poder aquisitivo também tem essa questão, sim, né? Sim, foi muito determinante, né? Porque além de ser um bairro independente, né? Ele tem todos os tipos de serviço, ainda tem a questão do público que mora lá, né? Sim, desses bairros periféricos, é o bairro que tem a população de poder aquisitivo melhor. Legal. E quer queira ou quer não, a gente sabe que salão de beleza já é uma coisa de segunda, terceira necessidade, né? Entendi. Então, gente, nesse negócio eu quero saber quem é que cria os boletos, quem é que paga, quem é o sonhador e quem é que executa a tarefa, a missão. Não, pela conversa a gente já vê, né? Que Cariane sonha e sobra pra mim executar. Ela pensa, é verdade, procede. É verdade, procede. Se dependesse de Cariane, ela já tinha 20 Minha Irmã Já Quero. Olha aí, Cariane. Sim. Que bom, já né? Já tá tudo desenhado na minha cabeça. Já tá? Já, tudo desenhado. Não, e no Brasil. No Brasil, não é? E aí? Já tá tudo desenhado na minha cabeça. O que tu acha disso? É um sonho. É por isso que tu foi fazer inteligência emocional na Fabra. Sim, inteligência emocional. Pra poder dar conta de elaborar isso aí. E os números? Como é que vai ser? E ela manda só o boleto, né? Só boleto. Ela só te manda o boleto, Julieta. E aí, isso é muito massa, né? Porque a gente tem muitas essas discussões, né? Sim. A gente tem muitas... A gente até brinca que no começo também, que tudo ajudou pra dar certo, que a gente eu ia buscar ela no hospital nesse tempo, né? Ela trabalhava ali no hospital universitário, que é ali no centro. E eu ia buscar ela no centro até chegar no Quatrac, porque todo dia a gente ia pro salão. Todo santo dia a gente tava lá, 5 horas, 5 meses a gente tava no salão. E a gente ia do centro, do engarrafamento todo de São Luís, até lá, brigando, ou ela dizendo como é que tinha que ser. E a gente já ia se desestressando, brigando, demitindo. A gente demitia todo mundo do salão, no caminho. Vamos demitir todo mundo que chegar lá, não sei o quê. E aí já tinha, e ela dizia, não, vou ter que montar. E teve vezes dele dizer pra mim, eu não quero isso pra minha vida, eu tenho meu emprego estável, eu não tenho problemas lá, tu me meteu nesse negócio, isso é uma dor de cabeça, que não sei o quê, eu não quero mais saber disso, não sei o quê. Então a gente acabou com a Minha Irmã Já Quero, do caminho do centro pro Quatrac várias vezes. Ainda bem que é do caminho do centro pro Quatrac, que dava tempo de acabar e de botar quando chegava outra lá, franquia. Então, e aí muitas outra vezes... franquia não, outra unidade. E aí, como esse crescimento foi gradativo e até rápido mesmo, né? Porque a gente começou lá em outubro com 6, quando deu em dezembro, que foi aquele vucu-vucu, a gente já tinha 20 pessoas, tinha 20 pessoas, e tudo novo pra gente. Aquele dezembro, aquele desespero do pessoal indo no salão. Não, e assim, eu sempre fui uma pessoa de acreditar muito nas pessoas, né? Sim. Então, assim, dificilmente eu olho alguém como um concorrente meu, como alguém que eu invejo, como alguém... É uma coisa, uma essência minha, né? E teve um dia que eu olhei uma menina na internet, o nome dela é Maris Malterias, né? Então, ela já fazia um trabalho de internet, né? Ela gostava muito de dar curso, mas ela dava um curso individual para as pessoas. E eu disse assim, cara, eu gostei dessa menina. E aí teve um dia que eu não sei como foi, ela descobriu a Minha Irmã Já Quero e foi pra lá fazer as unhas e começou a tirar foto lá. Do ambiente, né? E aí as meninas, meu Deus, essa menina tá vindo pra cá, ela vem pra cá tirar foto aqui dentro do salão, como se fosse um salão dela, ela é muito cara de pau, que não sei o quê, que aí começou aquele burburinho, começou aquela confusão, eu disse assim, cara, Júlia, essa menina é massa. Cara, vamos chamar essa menina. Olha a postura dela, olha do jeito que ela fala. Vamos chamar essa menina pra dar um curso pras meninas aqui do salão, pras manicures? Aí ele, rapaz, será se ela topa? Eu disse, cara, eu vou testar. E nessa época, ela não dava palestra, ela não... Nada disso. Não mentoreava nada disso.
Hoje, ela é o principal nome do Maranhão de mentoras de manicures. Então, ela já foi para fora do Brasil, ela já viajou para vários Tem lugares, dedo de Cariane. sabe? E aí eu chamei ela e até me arrepio, ó. Aí ela veio, né? Ela falou assim, não, eu aceito. Eu dou um treinamento e tal, não sei o quê. E teve um dia que ela tava lá na recepção e ela falou assim, amiga, esse salão aqui vai ser muito grande. Tu vai precisar aumentar mais isso aqui. Eu falei assim, não, amiga, eu não quero. Não quero, não. Eu quero que fique só desse tamanho. Porque na minha cabeça, e acredito que na cabeça de Júlio também, no começo, a gente queria aumentar o nosso faturamento em R$5.000. Porque a gente queria poder viajar sem fazer conta. A gente queria poder trocar de carro, sem estar naquela coisa de estar juntando dinheiro para poder trocar de carro. E a nossa pretensão era essa. E quando ela falou isso, aí quando ela falou isso, que ia crescer, que ia ficar muito grande e tal, e eu falei que eu não queria, aí ela falou assim, ela olhou bem pra minha cara e falou assim, mas não é a tua vontade. Essa vontade, ela não é tua. As pessoas que vão desejar que ele cresça Profetizou. muito. Sim. Bem ali, e bem ali virou a minha chave. Naquele dia, virou minha chave, porque eu comecei a ver o tamanho que a Minha Irmã Já Quero seria. Bora falar disso agora. Eu quero saber as ramificações, porque hoje quando a gente entra, né, no Instagram de vocês, a gente observa, acho que no teu, a gente observa vários arrobas, né, vários ali, vários concepts, não sei o quê. Eu queria entender como é que foi ramificando, como é que isso foi crescendo, esses braços, como é que... Primeiro, a gente tem um salão. Mas isso aí foi, tá pra tu ver, né? O tamanho da nossa fé, Sim. de mostarda. A gente tem um. Primeiro começou assim. A gente tem. Minha irmã Já Quero esmalteria. Primeiro era esmalteria, Foi o né? primeiro, Esmalteria. Sim. Com o nome esmalteria. certo. Inclusive com Marias Esmalteria. No primeiro ano que a gente fez o aniversário, no primeiro ano, ela ajudou muito, trouxe. Aquele cara da Rádio Cidade, esqueci o nome. Ele William fez, Santos. William Santos, fez Ele uma veio. divulgação, foi um aniversário. Foi o aniversário de salão, porque tudo que a Minha Irmã Já Quero faz é o acontecimento. Aí, Então, É o que tu queria, né, Carminha? foi muito massa esse aniversário, bombou nas redes sociais e tal. E aí eu conversando com Marias, eu falei assim pra Maria, eu falei, cara, o que é... E esse nome? Ela disse, Júlio, se tiver que trocar esse nome, troca agora. Pega teu arroba, troca logo o nome. Eu falei, cara, eu vou botar Beauty. Minha Irmã Já Quero Beauty. Né, que é essa nossa cidade principal. Aí a gente troca esse nome, troca o arroba, Minha Irmã Já Quero Esmalteria e coloca Beauty. Pra poder né, pra agregar, fazer, né? porque a gente foi remeter a começando- todos os serviços de beleza. Porque hoje a gente vai pensar na marca, né? Vai pensar na marca nessa história da expansão mesmo, de associar a Minha Irmã Já Quero Beauty, porque talvez muitos salões, muitas empresas cometem esse erro de expansão, né? Por exemplo, assim, quando tu vê alguma coisa esmalteria, alguma coisa unhas, tu associa que aquele espaço só trabalha com unha. E a gente já queria trazer aquela ideia de que não, é um salão de É algo beleza mais com global. todos os Sim. serviços. sim. E aí começa a primeira grande mudança. A primeira grande mudança é essa. O segunda mudança que quando a gente começa a expansão como é que a gente começa a expansão? Quando a gente faz um serviço lá de pedicure, né? A gente faz um serviço de pedicure, a gente faz muito pedicure. Hoje a gente faz mais ou menos, vou dar esse dado aqui, a gente faz mais ou menos... Podólogo, né? Não, pedicure Não, normal. Ah, tá. Hoje a gente faz mais ou menos 5 mil procedimentos de pedicure. Jura? 5 Sim. mil procedimentos de pedicure. Meu Deus. Em todas as nossas unidades. do Somando céu. tudo que a gente faz 5 mil procedimentos de pedicure. Uau. Então tu imagina que na época a gente fazia menos, a gente fazia 2 mil procedimentos. Qual é o valor médio, assim? O ticket médio de um pedicure é R$30. 30, 5 mil. Né? 5 vezes 3, né? Já fiz Não, as já fiz a contas. conta aqui, é isso mesmo. Então assim, a gente faz em Bom, média... viu? Bom. Só isso, A só esse gente- serviço. A gente faz em média esse procedimento. Hoje a Minha Irmã Já Quero faz em média, no grupo, o grupo, quando eu falo grupo, são as empresas, todos Sim. os nossos atendimentos, a gente faz em média 12 mil procedimentos por mês. Somando Ticket todos os médio. procedimentos. Juntando. Ticket médio razoável. Cento e tatã, por aí. Menos. Menos, Ticket 80 e 80, mais ou menos. Ticket médio. Então, assim, é quando a gente. Só que a margem. Vamos falar de negócio, né? Então a margem falando de é pequena, a nossa margem é 10%. Não, mesmo assim, A margem- vocês ganham no quantitativo. Sim. Aí, o que acontece? Primeira expansão foi.
a gente havia necessidade, esse pedicure, ele dá alguns probleminhas, porque as profissionais de beleza, de beleizamento dos pés... Dava probleminha não, dava problemão. Primeiro, que a gente não sabia contratar manicure, né? A gente só sabe fazer unha e a gente colocava, então vem. Então, geralmente, unha do pé tem unha encravada, né? E às vezes, quando a manicure não tem... Quando uma manicure, ela não é especialista, ela consegue... Quando tira um bife né? Que é o famoso bife ali na cutícula, o pé é diferente da mão, porque o pé, como está muito mais próximo do chão, então ele tem uma facilidade de infeccionar com mais facilidade. Sim. Então, começou a aparecer, né? Várias recorrências. E aí a gente, cara, o que a gente vai fazer? As pessoas iam para podologia, a gente precisava arcar com esse custo, né? Entendi. E aí a gente, cara, o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma podologia. E a gente abre essa podologia para resolver um problema que a gente interno, né? E foi aí que começou a segunda empresa. Não, eu vou até corrigir, na verdade, não são 5 mil. Fiz aqui, vi aqui minhas anotações, na verdade, é 2.800. Tá, porque eu fiz a conta que eu fiquei surpreendida. Não, 2.800. Mas 2.800 é bastante. Não, é só bastante. De pedicure. Só de pedicure. Sim, só de então pedicure. bora profetizar que seja 5 daqui a pouco. 2.800 pedicure. E esses pedicure, alguns dele, uma porcentagem alta, davam alguns problemas. A manicure perdia a mão, e aí ia acabar em podologias. Sim. E eu acabar em podologias. E aí, como a gente começa a estar no mercado, hora e Gente, outro... uma cliente vai falar mal do nosso salão lá numa podologia, lá no shopping. Lá... Não, e aí a gente tem que reter. Aí começou a chegar essas historinhas. Eu tô atendendo, de vez em quando aparece uma cliente. Uma cliente manda mensagem que reclamou. Eu falei, não, cara, a gente tem que abrir uma podologia. Sim. Tem que abrir uma podologia. E aí a gente abre nosso centro de podologia, nosso segundo negócio. A gente abre uma podologia, que eu falo que, na verdade, era um seguro pro negócio. Tipo assim... Não, se der algum problema aqui na minha manicure, eu mesmo vou resolver. Eu mesmo vou ter minha podóloga pra resolver. E a gente abre uma mesma já quero podologia, que ela vem primeiro, vem com podologia estética. Ela vem com podologia estética. E estética. Então vocês acabam pegando agregando, aproveitando dois serviços. Que a gente já abriu outro negócio e... Tirando o serviço. A gente já fazia algumas estéticas lá de limpeza de pele, a gente tira essa estética e abre um outro negócio, um outro CNPJ, outro negócio chamado... Minha irmã já quer podologia. Outro local então, que, na verdade, era em frente. Essa ramificação estética, ela vai desde o pé até a parte facial. Então, sim, praticamente a estética, todo, a gente faz tanto estética facial... Que é minha irmã... Já quero podologia estética. E hoje a gente já tem uma estética avançada. Lá, que antes botox, era só para limpeza de pele. Entendi, legal. Agora a gente já tem... Aí nasce já isso em 2000... A minha irmã já quer nascer em 2020. Em 2021 ela vira beauty. A minha irmã esmalteria para de ser esmalteria e vira beauty. Um ano depois já vira beauty. Com o ano seguinte, 2021... Vem a podologia, a gente inaugura um centro de podologia, né? A gente agora já tá em 2023. 23. A gente tá em 2023. Em 2023, a gente faz uma viagem pra Araguaína, no Tocantins, pra fazer um curso avançado de cabelo, né? De técnica de cabelo. Eu levo minha master de corte, que é a Adila Borges, que é minha master de corte. E vai ela e Dona Cariane fazer esse curso. Eu fui com elas, né? A gente vai fazer esse curso, porque a gente também é representante de uma marca. A gente representa uma marca chamada Italian Color, né? Que é dona de várias marcas, Trivit, Innovator, Extreme. Tem umas marcas muito famosas que eles representam. A gente representa também essa marca aqui em São Luís. E a gente vai fazer esse curso ministrado por eles em Araguaína. Quando eu cheguei em Araguaína, primeiro a gente ficou em Imperatriz eu visitei alguns salões. Quando eu cheguei em Araguaína, tem um cabeleireiro lá, dá uma palestra e tal. Vocês são do cabeleireiro? Gelton, que é o maior cabeleireiro de Araguaína, um cara que passa o ano todo. E aí ele dá uma palestra e eu fiquei muito impressionado com ele. E eu, cara, quero conversar com esse cara. E aí eu converso com ele, ele pergunta, vem cá, mas me fala disso. Aí eu falo dele, eu falo, meu irmão, eu já tinha 20 manicures nesse dia, nesse tempo a gente já tinha 18 manicures, já tinha 40 profissionais. E aí ele fala, cara... E ele, como ele é muito especialista... Começaram com 6... A gente já tem 40, nessa época a gente tem 32, 40. E ele, como é muito especialista, sim, ele tem um estúdio, né? Ele tem um estúdio, e eu acredito que ele é o cabeleireiro principal, mas, tipo, tem mais 2 ou 3 cabeleireiros, mais manicure tem mais 2, 3, né? Uma coisa de estúdio. E aí, quando a gente traz essa realidade pra ele, né?
que a gente tinha 20 manicures, 4, 6 cabeleireiros, mais não sei quanto a lash design. Aí ele ficou, assim, perplexo. Ei, como é isso? Como é que vocês fizeram isso? Me conta aqui. E aí ele E fala... a gente fez esse network com ele. Sim, aí ele me encoraja, ele fala assim, cara, tem um negócio aí, fala pra mim mascarenhas. Aí ele fala assim, pá, tem um negócio aí. Aí a gente almoça com ele nesse dia, a gente almoça, e ele começa a me tutucar, Encorajar, né? né? Me encorajar, né? Porque eu realmente sou... Quem Isso já pro terceiro negócio. Deve ter sido um Sim. negócio pra gente abrir a concept. Certo. Mas a gente tinha um projeto que era fazer Minha Irmã Já Quero Depil. A Sim. gente tinha esse Sim, projeto. Que a gente... o próximo negócio seria Minha Irmã Já Quero Depil. Seria Minha Irmã Já Quero Beauty, Sim. Minha Irmã Já Quero Podologia. E o próximo seria Minha Irmã Já Quero... Especializado só em depilação. Só em depilação. e sobrancelha. Isso. Depilação e sobrancelha. A A gente gente já viaja com esse projeto na cabeça. com o projeto. E a gente já tá namorando um ponto. A gente já tem um ponto já no Quatrack, já Pra abrir Minha alinhado. Irmã Já Quero Depil. Depil. Já tá tudo ok. Já tem arquiteta, tem projeto, tem tudo. E a gente botou uma placa lá, né? E botou assim... Aqui, em breve, Minha Irmã Já Quero. Num Muito prédio bem, que tava gostei. sendo construído. Sim, a gente tem muito esse... A gente é conhecido também com muito Eu fui marqueteirozinho. marqueteiro. É, que bom. Marqueteirozinho. Geralmente eu faço muito isso nos comerciais. Eu E boto aí logo nesses comerciais. eu falo com esse cara, e aí nessa época eu tinha um sócio investidor, né? Tinha um sócio investidor. Ele me fala sobre isso, eu falo pra Cariane, só que a gente não tem um local, né? Porque o prédio tá lá, e eu ligo pro dono pro corretor, pro dono do prédio, né? Falei, cara, tô pensando, a gente tava pensando numa sala só, aí ele fala assim pra mim, quando chegar aqui em São Luís a gente conversa. Eu ligo pra esse meu sócio, meu amigo, né? Um amigo querido, meu sócio investidor, ele diz assim pra mim, cara, eu confio em vocês, o que tu disser, se tu quiser ir pra um projeto. Eu falei, mas olha, esse projeto era um X, se a gente for pra esse projeto, vão ser 4X. Aí eu lembro que ele falou só assim, pois passe o Pix. Rapaz. Então, assim, a gente é muito cercado de pessoas que acreditam mais do que a gente mesmo. Porque a gente, às vezes, as pessoas sempre empurram a gente. Não, cara, tá doido. E quando a gente alugou, porque a gente primeiro alugou uma sala nesse prédio, né? A gente Então alugou vocês uma tiveram a sala. oportunidade de fazer um teste de público Sim. ali, aquela coisa toda, A gente né? alugou uma sala nesse prédio. Pra Depil. Colocou aqui em breve Minha Irmã Já Quero. E todo mundo que passava dizia assim, cara, aqui vai ser outro salão. Massa, vai ter um salão agora aqui de novo. Outra Minha Irmã Já Quero aqui, nananana. Quando o Júlio fala com ele, O com dono o do prédio, corretor dono lá do prédio, que ele fala, talvez eu pense preciso de uma outra sala, mas não sei. Aí ele falou assim, cara, não vou falar contigo pelo telefone, quando você chegar aqui a gente Você vem conversa. aqui. Entendi. Por quê? Porque quando o Júlio chegou, ele já estava determinado também em fazer Júlio mudar de ideia. Porque as pessoas estavam perguntando muito Entendi. que lá ia ser um outro salão. Outro salão. E ele sabia que a gente só ia alugar uma sala pequena para fazer a Minha Irmã Já Quero Depil. E tinha uma sala do lado, que inclusive Olha, ele vocês já tinha esticam essa alugado. escala de vocês. E aí Ele hoje, já tinha alugado para uma farmácia, o negócio já estava fechado. Sim. Pra quando a gente viajou, o negócio já estava fechado para ele alugar para essa rede de farmácia. E que quando a gente voltou, o negócio de aluguel com a farmácia já estava meio desandado. E na prorrogação do segundo tempo, a farmácia cancelou. E aí foi quando a gente voltou de viagem. E ele falou assim, não, cara, vocês vão ficar aí com essa sala bem aqui. E a gente não tá... E aí vocês montaram O concept. Concept, que sim. é um salão a nível de Holandês. de holandês. de holandês, né? não. De Quatrack é o salão E mais... quando é que entra o quarto negócio aí? Que foi depois desse salão? Tá, aí a gente monta vou falar sobre esse prédio. Esse prédio lá, ele tem 12 salas. Esse prédio, esse é um Ou prédio... alugaram o prédio? O prédio Calma. tem 12 salas. Calma. 8 salas são na mesma Já Quero. A gente começou com um projeto de uma sala Sim. e alugamos mais 7. Nossa. Que Né? história, viu? E aí a gente alugou mais 7. Inclusive, a gente tá fechando a última sala lá do térreo. A gente já tá com o negócio fechado Que coisa pra maravilhosa. alocar a outra sala lá. E aí nasce nosso... Paralelo a esse negócio, a gente monta uma distribuidora. Desses 3 negócios estão rodando em paralelo. A gente Ainda monta teve uma... a mesma academia antes A gente disso. vai chegar na Academy. A gente monta esse negócio da distribuidora. Antes da Concept, a gente já tem uma distribuidora, porque é um outro CNPJ nosso, pra fazer as compras
porque a gente vê a necessidade de comprar mais barato, de negociar direto com os principais distribuidores, que são os principais distribuidores, que é Santa Clara, Impala, e aí a gente consegue comprar direto, isso é uma outra sacada muito massa, a gente consegue diminuir esse custo de compra, do mesmo jeito que os cosméticos compram, a gente compra o mesmo barato, o mesmo preço. E é essa distribuidora porque nossa... também a gente traz esse sentimento de democratizar os serviços de beleza, porque a gente quis desmistificar que salão de beleza era só para quem tem dinheiro. A gente fala, não, cara, a gente precisa fazer um salão de beleza que todo mundo venha. Na verdade, vocês também estão com a visão de que todo mundo pode ter o seu salão, né? Sim. E aí vocês acabam sim, criando também. essa possibilidade de popularizar algo que parece impossível. Acabou que vocês tivessem tido essa mão no início, né? Vocês estariam muito E aí a gente vem para Isso é servir, né, gente? Sim. A gente vem para essa nossa distribuidora, que já vai virar uma loja física, é um projeto nosso. Vai virar uma loja física, show, né? Já tá bem adiantado, uma loja física, né? Aí essa loja física, ela vai descolar um pouco de Minha Irmã Já Quero, né? Que é uma outra estratégia do negócio. Sim, Tem legal. uma outra estratégia, ela vai descolar um pouco de Minha Irmã Já Quero, mas é um negócio nosso, né? Sim. E aí a gente faz um planejamento 2024, né? Inclusive você estava lá no planejamento 2024. A gente faz o planejamento 2024 na Febracis, né? E aí também a gente é apresentado a Febracis, que aí também foi um divisor de águas, né? A Febracis cai pra gente um divisor de água, de planejamento, de visão de negócio, de network, de merecimento. Do tato, né? Do instintivo. E vocês passam a ter domínio agora E aí dentro do planejamento nasce a ideia. Lá no planejamento a gente é provocado. E qual vai ser o nosso próximo negócio? Aí a gente é provocado a criar, qual é o nosso principal dor? Cara, nosso principal dor no salão de beleza é mão de obra. Então o que eu vou resolver mão de obra? É abrir um centro de treinamento. Não tem pra onde correr, centro de treinamento. Então assim, e aí nasce a ideia do centro de treinamento, aí a gente aluga outra sala nesse prédio comercial, pra fazer e aí monta, e aí a sala a gente entra, sai de janeiro com essa ideia na cabeça, e quando dá em outubro a gente monta esse outro negócio, né, que é essa Academy, e aí a gente tem o salão, né, e nesse prédio a gente tira a podologia, aí dentro dessa expansão a gente tira a podologia, que inicialmente, que era de frente que era na Contorno Sul, que era frente lá a Beauty. Primeiro é o salão. Que era no primeiro salão, lá na mesma avenida do salão. A gente leva essa podologia estética pra esse prédio também onde tá a Concept, né? Pra levar. Pega esse prédio antigo que a gente tem, que era... Monta agora só depilação. Enfim, a Minha Irmã Já Quero Depil, né? Monta só depilação, porque ele tá vinculado ainda, né? Mas fisicamente a gente tem 6 negócios fisicamente, né? Atrelados. Eu digo fisicamente, salas separadas, né? Ambiente separado. A gente tem fisicamente. Como se fosse anexos, né? Entendi. E aí hoje a gente tem, pra finalizar essa história da expansão, hoje a gente tem 105 profissionais. Olha isso. De 6 para 105. 105 profissionais. E assim, a Minha Irmã Já Quero é uma marca muito assediada. Toda semana é exagero, mas uma vez por mês eu me reúno com um administrador desse shopping. Todos querem levar a Minha Irmã Já Quero. Calma. Ai, gente, que coisa linda, viu? Parabéns, viu? É isso, gente. Empreender é você acreditar e você ter esse casamento, o que cria os boletos e o que paga. Porque não adianta, tem que ter alguém que tenha a visão, que tenha a intuição, que tenha o sonho, porque empreender não é fácil. Não é fácil, porque você tem um desafio um após o outro. E quando as coisas realmente têm que acontecer, elas vão acontecer. É 32 metros que hoje não cabe nem o primeiro negócio de vocês, o último agora aí, a academia, como é? Sim. Os menores são todos 32 metros quadrados, porque as salas são tudo 32, então, assim, é 8x4 as salas. Não, eu digo, mas vocês estão com um prédio hoje, praticamente, né? Vocês povoaram a coisa toda, né? Sim. E a gente, na verdade, como tu falaste, né? Ficou pequeno demais, porque a gente tem algumas peças de marketing de promoções semanais. Isso que eu ia perguntar para vocês. Eu queria saber, antes de passar para a parte da cultura, né, como é que ficou estabelecida essa questão da missão, visão e cultura dessa empresa, né, já que ela foi crescendo e foi tudo, isso é muito importante.
porque lida com pessoas, né? Nesse Sim. dia a dia. Então, isso tem que estar muito, muito alinhado. Não é só no coração de vocês, não só na mente de vocês, mas com todos os funcionários. E como foi muito rápido, a gente está falando de 5 anos, Sim. praticamente, né? Então, sair de 6 para 5. 5 funcionários, tem que ter uma sincronia muito grande, Sim. né? Um entendimento muito grande dessa cultura dessa empresa, né? Para todo mundo estar alinhado, pensando igual, querendo crescer também. Isso é muito importante. Olha, acabei me emocionando com a história do crescimento. Eu queria entender essa questão dessa cultura. Como foi que vocês estabeleceram isso entre vocês lá e os Fala da cultura ou dos dias, das semanas? Não, rapidinho, antes de passar para essa questão da característica da semana. A cultura dentro dessa empresa. Eu quero entender como é que vocês conseguiram migrar rapidamente, não só na quantidade de funcionários, mas também nessa questão. A cultura, a gente, como eu te falei, como a gente sempre, como nós não somos desse meio, culturalmente em salão de beleza, as pessoas dizem que salão te adoece muito, né? Te adoece porque atividade muito grande também. Te adoece porque a gente fala que os profissionais de beleza, eles são muito quebrados, né? Porque quando tu vai entender quem é o profissional de beleza, é muito tenso. Quem é o profissional de beleza? Quando tu tem uma pirâmide, pra te entender a pirâmide do salão de beleza, tu tem ali a base da pirâmide, o salão de beleza que é a manicure, e aí essa base vai crescendo. Aí tu tem a manicure, aí tu tem a menina do alongamento, que é a nail design, tem a de cílios, que é o lash, tem sobrancelha, até chegar no topo ali, que são os cabeleireiros, né? Os cabeleireiros realmente são os reis do salão, né? Do que oferece. Então assim, quando tu vai ver esse profissional é muito quebrado. Porque quem é a manicure? Falei naquela hora em off, quem é a manicure? Quem tem sonho? Alguém tem sonho de ser, ninguém tem sonho de ser manicure? Meu sonho é ser manicure. Você não tem sonho de ser manicure. Você acaba numa questão de necessidade, por várias outras situações, a mulher, para se posicionar no mercado, ela aprende esse ofício e quando se vê, ela tá trabalhando no salão, trabalhando por conta própria. Então não é uma coisa, não é um sonho. E aí como é que tu vai fazer essa pessoa se sentir respeitada, se sentir valorizada, achar que tu não tá enganando ela. Então, uma das coisas que a gente rapidamente identificou, tanto com a acessibilidade de Cariane e a minha, de que entender o seguinte, cara, qual é de ter uma conversa muito franca com o nosso profissional. E aí a gente foi identificando quais são as dores dos nossos profissionais. Quando tu vai perguntar pra uma manicure, principalmente uma manicure pra um cabeleireiro, quais são tuas dores? O que te faz ficar em um espaço ou sair dele? São duas coisas. Duas coisas, parece bobagem. Que é que ela fala, sempre falaram pra mim que sou o financeiro, né? Da empresa, né? Que gerenciou uma parte, que ela também gerenciou outra parte do financeiro. Seu Júlio, eu acho que o salão me engana. Eu acho que os meus vencimentos não batem. Eu acho que minha comissão não é que me pagam. Não me paga em dia. E eu não sou valorizada. O dono chega aqui, ele nem fala com a gente. Ele entra numa porta e sai na outra. Então a gente sempre falou, cara, isso não pode. Como é que a pessoa não vai falar? Como é que eu não vou falar? Então, a gente sempre entendeu que a gente tem que saber. Eu sei nossos quase 105 funcionários. A gente conhece a vida de todos. Onde é que mora? Tem quantos filhos? O que é que faz na vida? Mora onde? Como é que faz? Pra ter uma ideia, essa é a nossa cultura. É uma gestão humanizada, né? Sim, muito humanizada. Pra ter uma ideia, a gente teve várias greves, a gente enfrentou várias greves, né, nesses últimos 2 anos, né? Várias greves. A mesma Jaquero nunca deixou de funcionar um dia. Pelo contrário, a gente faz uma chamada, né, pra ver como é que tá o dia a dia, a gente faz um controle de quem tá presente, né? Quando a gente vai falar no final, eu me lembro de uma greve que teve de 5 dias em seguida. Que teve um dia que eu olhei pra... Isso me emocionou. Quando eu olhei pra lista, eu não acreditei. Eu falei, cara, como é que essas meninas conseguiram chegar aqui? Porque as nossas manicures, a manicure trabalha, ela mora muito na periferia. Sim. Ela mora na Estiva, ela mora na zona rural, né? Ali em Maracanã, ela mora na Raposa. Eu tenho um profissional nosso que mora em Ribamar, no Panacoatira. Então, são profissionais... Tem um profissional meu que mora no Anjo da Guarda, atravessa a cidade todinha pra chegar no Anjo da Guarda. Então, é muito... E aí, como é que numa greve a pessoa consegue estar lá? Então, assim, não é só um sentimento pelo salário. Ó, eu sei que tem salões aqui de São Luís, salões de holandês, que quando tem greve de homem, eles não funcionam.
Então a minha irmã Jaquero nunca deixou de não funcionar. É um pertencimento, né? Sim, e aí outra dor que elas têm muito, sobre a questão do salário delas. Lá na minha irmã Jaquero a gente tem uma cultura que a tabela de salário, ela lá normalmente, o salão funciona dois tipos de pagamento. Você recebe na quinzena, você recebe mensal, né? Então, a nossa tabela de pagamento, ela sai no nosso planejamento. Quando a gente faz nosso planejamento de janeiro, que a gente senta com minhas gestoras, senta com minhas supervisoras, quando a gente senta, a gente já monta o planejamento. Lá já sai uma tabela de pagamento, ó, todo pagamento anual. Tipo, hoje é 16, elas receberam a quinzena delas hoje. E não interessa de onde que esse dinheiro vai sair. Faça chuva, faça sol. Então ela já sabe, ela já consegue se programar que naquele dia 16 desde elas vão... Desde o dia que a gente abriu, a gente nunca atrasou um pagamento. Amém. Que bom, gente. Olha, parabéns, viu? Então, isso tudo, essas pequenas porque coisas... É complicado hoje essas pequenas... Tu vê que são pequenas coisas. Sim, sim. São pequenas coisas. E, tipo assim, eu até brinco com elas, ó, eu prefiro que vocês qualquer dificuldade financeira, vocês falem pra gente do que vocês forem pedir pro agiota, for pedir um empréstimo. Então, assim, então é muito comum. Ah, não tenho gás, você me adianta ou vale, lá a gente não sempre facilita... Tudo isso. Eu acho que isso é oriundo, sabe de onde? Lá do comecinho de vocês, que vocês tinham a tranquilidade de errar ou não no negócio, quando originou. Então, vocês conseguem pensar e entender como é que funciona a cabeça dos funcionários de vocês, a paz que isso traz. E vocês estão ali para dar esse suporte, para dar esse apoio, isso é muito importante mesmo. Aí, fora tudo isso que a gente culturalmente, que a gente traz culturalmente, a gente traz a gente faz outros, que a gente pode falar isso, a gente faz outras iniciativas, que é Café da Gratidão, que a gente pode falar são os dessa parte. rotineiros, né? Sim. Como o nosso tempo tá quase acabando, eu quero só falar sobre um assuntozinho que eu fiquei curiosa. Eu tava mexendo lá no teu Instagram, tô vendo tu lá dando treinamento e tal. Me explica o que é inteligência, o quê? Emocionalmente teens. Sim, isso, foi, né? Exatamente. Que arrumação é essa daí? Tem alguma coisa a ver com esse negócio de vocês ou é outra coisa? Sim, tem muito a ver, né? Como o Júlio falou ainda há pouco, teve um determinado momento que a gente foi parar na Febracis, né? Sim. E a Febracis, a gente sabe que é inteligência emocional na veia. Sim. E teve um curso especificamente que transformou a minha vida, que foi o curso de perfil comportamental. E eu fiquei com aquilo no meu coração de que eu precisava levar isso para outras pessoas, né? Tanto é que a gente fez um projeto interno dentro da empresa, onde todo mundo sabe o seu perfil. A gente pega todo mundo, coloca lá na minha irmã Academy, e a gente deu palestra sobre perfis para todo mundo, fez o teste para saber quem que era quem, por que as pessoas agem do jeito que elas agem, por que elas reagem daquela forma. E isso impactou não só a minha vida, né, a vida da minha família, a minha conexão com os meus filhos, a vida da minha empresa. E eu fiquei pensando, cara, se eu soubesse disso quando eu era adolescente, o que eu faria da minha vida? O que teria sido diferente? Eu falei assim, cara, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso. E aí eu encontrei uma outra pessoa, né, que é o Paulo, meu amigo. A gente se conheceu no hospital, na época que eu era servidora pública do hospital. Hoje ele é enfermeiro do hospital. E, coincidentemente, ele já tinha feito formação em coach, análise de perfil, e eu não sabia, né? E aí, quando ele viu eu postando coisas de Febracis, e ele falou assim, cara, massa, eu já fiz também, e a gente se conectou ali. E depois eu vi que ele trabalhava com orientação vocacional para adolescentes. Num determinado momento da vida do meu filho, eu levei o meu filho para fazer orientação vocacional com ele, né? Sim. E em uma dessas nossas conversas, a gente, cara, eu queria trabalhar com adolescentes. O que é que tu acha da gente fazer um projeto de inteligência emocional para adolescentes voltado para perfil comportamental? Mas a gente vai exercitar o nosso servir. A gente vai fazer isso em escola pública. Sim. E a gente começou a fazer esse trabalho de formiguinha. Só que começou a aparecer convites para escolas particulares. E a gente, né?
mergulhou de cabeça nisso e a gente tá, assim, muito feliz porque a resposta das pessoas, porque a gente acaba fazendo treinamento não só para os alunos, mas para os gestores da escola, para o corpo de professores, para pais, né? Fazendo análise de perfil, com devolutiva, e isso tem sido, assim, muito transformador e muito impactante na vida das pessoas. E é algo que eu sempre falo que se as pessoas não me pagassem nada, eu faria aquilo a minha vida inteira, né? Sim. Porque foi algo que me impactou, transformou minha vida e é algo que eu Sim, sim. entrego para a vida das outras pessoas. E eu realmente é um projeto pessoal meu, um xodó que eu tô extremamente apaixonada, né? Ainda mais dividindo com ele, que já é alguém que já estava também, né, nesse nicho de adolescentes. E a gente sempre fala, porque eu sou influente, ele é influente, quando a gente se conectou nessa ideia, a gente fala, olha, isso não é empolgação de influente não, viu? Não, isso é sério, porque geralmente influente se empolga com uma coisa e depois larga de mão. E a gente sempre ficava reforçando um pro outro. Engraçado, né? que hoje em dia, a gente tem uma mentoria dentro da PUPA que é para professores de escola pública. Porque é inteligência emocional para professores de escola pública. Porque a gente sabe o tanto que esse pessoal sofre, né, na mão de alguns adolescentes. E a gente conhece todos os tipos, né? E assim, hoje eu tenho um projeto social que é o projeto PIPA, que ele cuida de crianças, você já conhece, né? Sim, que ele cuida sim. de crianças de abrigo e tal. E quando eu chego para fazer uma ação de qualidade com eles, eu sinto nos olhos deles aquele desespero de dizer assim mesmo, não adianta, o que quer que tu traga, o que quer que tu faça, não vai mudar o nosso destino, a gente vai daqui pra rua, não sei o quê. E eu falo muito sobre isso com eles. Eu disse, gente, vocês não têm noção do tamanho que vocês podem ficar, do tamanho que vocês podem chegar. É só uma questão de vocês decidirem se vocês quiserem ser alguma coisa assim. A cabeça daquelas crianças, ela já é uma cabeça totalmente frustrada. Sim. Né? Por conta que elas não conseguem ver possibilidade. Vocês estão fazendo um trabalho social muito bonito. Sim. Porque trabalhar com pessoas de escola pública não deixa de ser também, de certa forma, pessoas que estão à margem, né? Então, esse é um servir muito bonito, servir a pessoas que não podem te dar nada em troca. E a gente sabe que toda transformação começa na identidade. Sim. Né? Toda a minha transformação começou quando eu descobri a minha verdadeira identidade. Sim. Então, eu não tinha mais sentimento de inadequação, eu não tinha mais o sentimento que eu queria ser como o Júlio. Eu queria ter as habilidades que Júlio tinha para poder... Poxa, cara, se eu tivesse, eu ia ter sucesso, mas, poxa, eu não tenho. Poxa, eu não vou dar certo. Vai ver que o sabe? Tem a habilidade dela também. E aí, a gente vai crescendo com todas essas falas, com todas essas vozes dentro da nossa cabeça, e aí vai apequenando, vai nos paralisando, né? A gente vai imaginando que os nossos sonhos não são possíveis, porque a gente não tem os elementos necessários. E quando eu trago isso para os adolescentes, quando eu trago isso para as pessoas, que cada pessoa tem o seu superpoder, e só basta saber como que você vai usar ao seu favor, e isso tem um poder inimaginável, né? Algo que impacta muito a vida das pessoas. É gratificante demais. Gente, eu tô muito feliz com a história de vocês, de verdade. Já admirava, mas agora eu tô pasma com tudo isso. E assim, é tudo muito intuitivo. A gente percebe que é tudo muito intuitivo. Foi tudo de um sonho, de uma vontade. E a pessoa certa com a outra pessoa mais certa, né? Porque, Júlio, eu nunca imaginei que tu fosse o pagador dos boletos conforme da história. E aí me bota aqui com essa pessoa sonhadora. Então, assim, eu fiquei muito, 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 muito feliz com o resultado de tudo isso, viu? É um caso muito bom. De quem sabe, né? De virar um livrinho, assim, a receita de um bolo para ajudar outras pessoas, né? A acreditar. Não. Porque vocês estão trazendo isso. Vocês estão trazendo para as pessoas um caso de sucesso. Ó, acredita no teu sonho, entendeu? Aluga. Aluga um 32 por quanto? Por 3 mil. Não de R$500. É isso. Não faz muito sentido, porque uma vez, conversando com Lia, né? Lia lá, mais uma vez, a referência que a gente tem na Febracis, Lia uma vez falou isso pra gente, né? A gente falando pra ela sobre isso, às vezes, porque a gente tem também, claro, a gente tem muito, muito sucesso, mas a gente também tem muita angústia, né? Então, os bastidores. O negócio cresce, a gente
se depara com muita situação. A síndrome do impostor vem. Sim. Meu Deus, como assim eu sou dona desse negócio, mas quem E sou aí, eu? Será que eu sou mesmo isso É. tudo e tal? Eu sei como é que E é. aí a gente fica nessa história de ser emocionalmente saudável. E aí o colaborador às vezes não entende. A gente, inclusive, levou alguns agora pro método EVO, que é um outro Sim. método, né? Um método de descobrimento, de inteligência emocional. Tem muitos. Nossos gestores, eu sempre falo que a gente tem que beber de outras fontes, a gente sempre tá bebendo. Sim. A gente tem também, a gente faz uma mentoria com o Dani Venâncio, que é a maior referência em salões do Brasil, é doutora em salão, em negócio de beleza. Então a gente sempre tá bebendo de outras fontes, né? Tá bebendo de outras fontes. Mas a gente fica muito feliz. Aí nessa conversa com o Lia, ele até comentou com a gente: Júlio, talvez o teu negócio não é salão de beleza. Talvez o teu negócio não é montar salão de beleza. Talvez o negócio de vocês é ensinar como fazer a gestão do salão de beleza. Como fazer a gestão, de como fazer um time engajado, um time que consegue entregar. Também acho. De repente, esse é o business de vocês. Eu também acho. Eu percebi isso. Gente, então é isso, viu? Tá chegando ao final nosso eu esqueci. Eita, flop. Por que eu volto aqui? Esqueci. Nosso episódio, vai ser cortado essa parte. Então tá chegando ao final nosso episódio com essas duas celebridades do salão. Eu acho que isso aí tem que ser muito, 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 muito bem divulgado, essa história de vocês. É muito bonita de se ver. E eu espero que a gente consiga, daqui a pouco, ter que alugar um prédio maior. Né? Para essa academia. Não, eu tô profetizando aqui na vida de vocês. Sonhadora na Cariane botou ali. Olha, você não tem nem ideia do que eu tô vendo. A partir do momento que vocês começam a ensinar, vocês começam a se multiplicar nas outras pessoas. Isso é uma realidade. Então, que vocês vão ser grandes, eu não tenho nem dúvida. Vocês vão ser muito maiores que vocês já estão hoje. Gente, faz a conta. De 5 anos para cá, vocês estão desse tamanho. Vamos para essa proporcionalidade. Vai dar certo. Receba. E a gente queria também agradecer, né? E falar que também essa admiração, ela é recíproca, né? Obrigada. E assim, desde a primeira vez que eu te vi, eu senti muita fortaleza, muita força, né? Alguém que eu admiro, que me inspira. E eu amei, me senti assim, muito lisonjeada mesmo, né? A gente se sentiu muito lisonjeado de ser convidado, de estar aqui, de compartilhar nossa história, para que inspire outras pessoas. Sim. Né? E te agradecer e dizer que a gente tem muita admiração por ti. Ai, né? Eu gosto demais de vocês. Eu disse, eu não posso fazer um PulpaCast sobre empresários que servem se eu não vou chamar esses dois. Não existe isso. Vocês são a prova viva de que tem que acreditar num sonho, gente. Eu disse, não, empreendedor aqui é na veia, no sangue. E sobre a história de servir, né, para você que já finalizamos, sobre a história de servir é um dos outros projetos que a gente tem. Que a gente parou, servindo. Além desse, é de fazer um projeto social mesmo. Sim. Eu acho que eu já até fiz uns contatos com outros empresários pra gente montar alguma coisa dentro dos bairros mais periféricos, de montar para ensinar mesmo, para mostrar, para entregar algumas possibilidades. Gente, a gente tem que mudar, o ponto final dessas pessoas que são carentes, essas pessoas que realmente não acreditam em si. Não deixar ir mais para frente. Eu costumo dizer isso dentro da Pipa. Chegou aos 17 anos, o destino deles é rua. Não, nós vamos mudar bem aqui, bem na curva. Vai ser estudar, vai ser se empregar, vai ser ter uma família e mudar o percurso. Então, assim, isso que vocês estão fazendo é só o começo. É só o começo. Eu creio nisso. Ó, aqui é um presentinho, na cor azul, na cor verdinha, da Pulpa. Muito obrigada. E aí tá escrito, viu? Eu me orgulho da minha história e Pulpa é só uma fase. Tudo é só uma fase. Então, os desafios que os empreendedores eles vivem no dia a dia é só um dia, é só uma fase, é só um momento. Não, e é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, um passo de cada vez. E é isso, gente. Muito obrigada. Cada dia com sua agonia. Cada dia, exatamente, mas é uma agonia gostosa. Quem gosta de empreender vive isso. É um desafio, né? Cariane, se tu tivesse que deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo, qual seria esse recado? Acredite em seus sonhos, né? Isso é muito importante. Como a gente ouve muito falar, que se Deus plantou o sonho no coração da gente, é porque ele é possível.
Então, esse é o recado. E você, Júlio, qual é o recadinho que você quer deixar aí pro pessoal? Que empreender tem suas dificuldades, mas que é muito gratificante, né? É muito gratificante. Eu acredito que a nossa sociedade, o nosso país, ele precisa de empreendedores. E empreender é sempre resolver problemas. Enquanto houver problemas, a gente vai ter empreendedores. Existe um empreendedor. Muito bem. E é isso, pupilas e pupilas. A gente está encerrando aqui mais um episódio com Cariane e Júlio do Minha Irmã Já Quero. O caso de sucesso. Boa noite e até mais.